Vamos dar sequência aqui a mais um vídeo, né? Mais um conteúdo da nossa série do Imo Review, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto voltado ao módulo pré, que seria ali o cadastro e análise de indicadores de mídia. Vocês vão observar, né, para quem tem também o módulo do CRM, que na dashboard do sistema, tá? E aí a gente já vai entrar também aqui ao mérito de autoridades e permissões que o seu usuário, o seu perfil tiver liberada, tá? E aí, caso vocês não tenham, novamente, procurem ali um usuário master ou entrem em contato com o suporte para auxiliar também a direcionar vocês qualquer autoridade correspondente. E no convênio da demonstração, por exemplo, né, que a gente está acessando aqui, vocês vão replicar essa ação, digamos assim, também no convênio de vocês, tá? A dashboard convencional, então, tanto no módulo pré-venda quanto no módulo CRM, tá, que é o comercial, vocês vão ter essa aba da dashboard comum, né, onde vocês conseguem interpretar ali alguns indicadores do sistema de vocês, tanto de venda e separadamente também de aluguel. Dentre esses indicadores do CRM, do pré, da dashboard, a gente tem, por exemplo, olha, esse indicador aqui de mídia de origem, né? Então, ele traz para a gente aqui mídia de origem de atendimentos ativos, uma comparação entre o tipo de mídia, né, o nome da mídia ali, e a quantidade, ou seja, o volume que traz de leads para essa mídia, tá? Então, aqui ele vai trazer para a gente um quantitativo entre qual mídia trouxe mais lead de acordo com os atendimentos ativos daquele respectivo período, lembrando que é associada à respectiva finalidade, né? Que a gente vai separar aqui entre venda e também locação, tá? Então, esse indicador para a gente já vai estar disponível também no CRM, né? Então, a gente vai conseguir aqui, basicamente, né, ter uma leitura de qual que é a mídia, qual que foi o volume de leads encontrado para essa mídia no meu sistema ativo, tá? Se a gente clicar em determinada posição, por exemplo, site imobiliário, ele vai trazer aqui o valor, né, o volume total de quantidade de leads dessa mídia, e se a gente clicar na barra, ele vai especificar ali, né, quais que são os códigos, quais que são os leads, a fase de atendimento que cada um se encontra, o corretor que está atendendo esse lead, a própria mídia de origem, né, que é a que a gente está tratando, a data de inclusão do atendimento, a última interação, assim como a situação. Se você quiser exportar todas as informações, né, tendo a permissão ali de planilha de Excel, você consegue, e também acessar de forma mais prática esse atendimento pelas ações detalhes, tá? Mas, se você não tem o módulo pré-venda, você vai ficar um pouco restrito a esse gráfico, né? Você vai conseguir fazer essa leitura também, né? Que é um indicador aqui do CRM, do pré da dashboard comum, só que não vai ter um diferencial. Qual que é esse diferencial e qual que é a dúvida que geralmente a gente tem recebido e os clientes comentam em cima disso? A referência que a gente tem da dashboard do pré-venda, tá? A dashboard do pré-venda, vocês vão ter uma aba separada para ela, que é essa aba de indicadores, certo? Nessa aba de indicadores, o sistema traz de uma forma mais específica, então ele aprofunda mais nesse assunto, sobre os investimentos e as mídias do seu sistema. Então, por exemplo, de cara, olha, aqui nos filtros, né, a gente consegue filtrar por mídia, então ele vai listar as mídias que estão cadastradas no seu convênio, no nosso caso aqui da base demonstração são essas, e também o ano com custo por lead nesse tempo. Então, ele vai filtrar para você as referências de ano que tem atendimento, tem lead aí no seu sistema. E qual que é a importância disso, pessoal? Se a gente descer um pouco aqui com a tela, olha, ele já vai separar para a gente o funil em duas perspectivas diferentes. Então, a gente tem um funil inbound, tá? E um funil outbound. Se para você ainda não está claro esses termos e o que significa essa diferenciação do funil ativo e passivo, a gente tem alguns conteúdos ali na central de ajuda que podem ajudar vocês, tá? O que vai interessar para a gente hoje é o seguinte, olha, ao lado desses funis, a gente tem esse retorno em investimento obtido, que é basicamente o ROI, né, a sigla ali de retorno do investimento. O que é esse retorno do investimento? Olha, a gente separa por etapas, então cada uma dessas etapas ele também consegue converter nesse retorno em valores, né? E aí eu separei também um documento texto, olha, caso vocês queiram depois dar um pause aí no vídeo para poder aprofundar um pouco, ou procurar também na internet um pouco mais sobre essas siglas, né? Basicamente são termos financeiros, então CPL, que é o custo por lead, CPLA,
custo por lead em atendimento, CPO, custo por oportunidade, CPV, custo por visita, CAC, custo de aquisição de clientes, e o CPP, que seria o custo por ligação, né? Alguns sistemas já trabalham também com mais siglas, né? Mas a que vai interessar para vocês, né? O modelo financeiro representado aqui no sistema, ele é bem completo. Se vocês quiserem depois salvar essa imagem ou pesquisar um pouco mais também, entrar na nossa central de artigos, vocês vão poder extrair um pouco mais sobre esse conteúdo, tá? E vocês podem aprofundar isso com a parte financeira de vocês, ou a equipe de marketing, e trabalhar melhor isso também no sistema. Mas, basicamente, o que o sistema vai te ofertar com o módulo pré-venda para as mídias, né, e esses investimentos? Ele vai trazer para vocês o retorno, né, de determinada lead para aquela determinada ação. Tá? Então, quanto que eu investi em uma mídia e quanto que ela está me trazendo de retorno de acordo com a quantidade de leads que eu tenho nela. Né? Aí que vai entrar o segundo ponto, que é através das configurações, entrando aqui no menu de tabelas auxiliares. E é importante, pessoal, nas tabelas auxiliares, para vocês que têm um módulo pré, vocês vão ter a opção de clicar no módulo pré e visualizar as tabelas referentes a esse módulo. Tá? No nosso caso, como essa tabela de mídias, ela diz respeito também a um assunto comercial, ela fica disposta no próprio módulo CRM mesmo. Tá? Então, vai estar aqui a tabela mídias, a gente vai acessar, tá? E que vão estar listadas todas as mídias do seu sistema. Muito provavelmente, né, se vocês já trabalham ali com a parte de atendimentos, campanhas, etc., vocês já possuem mídias cadastradas, né, que são basicamente os canais de origem que vocês recebem aí os clientes de vocês. Então, por exemplo, placa, né, é um tipo de mídia. Aqui tem Viva Real, Zap Móveis, que são portais de anúncio, tá? O próprio jornal, né? Temos a mídia também de indicação, etc. Né? Vocês estão aí já visualizando, então, as mídias que vocês já possuem cadastradas. Para as mídias já cadastradas, vocês podem optar aqui em ações, alterar. Então, a gente vai alterar o nome dessa mídia. Por exemplo, uma situação. Às vezes a imobiliária trabalha com 2 fornecedores de placas, tá? E aí ele quer cadastrar isso separadamente no sistema para ele ter uma ideia de qual desses fornecedores traz mais resultado, quais captam mais leads para vocês. Então, vocês podem colocar, por exemplo, placa fornecedor X, né? E cadastrar depois uma outra mídia com placa fornecedor Y, por exemplo. Tá? Ou então, se for separar também por setores, né? Eu quero saber exatamente o custo de placas que eu tenho hoje para locação e venda. Né? É possível também, pois essas mídias vão estar atreladas ali aos atendimentos comerciais. Né? Caso a mídia seja uma indicação, vocês podem habilitar essa chavinha. Caso não, deixa ela inativa. Né? Tags de mídia, né? Vocês podem inserir tags ali para diferenciar ou até mesmo associar mais facilmente a sua equipe a determinada mídia, por exemplo, tá? Viva Real, Zap Móveis, OLX, são do grupo OLX Brasil, né? Eles trazem a tag junto à inclusão da mídia, então até um processo automático mesmo. Encontrei no Viva Real, encontrei no Zap, encontrei no OLX. Vocês podem alterar isso também a qualquer momento, se não fizer sentido para vocês, ou adicionar mais tags, tá? Fora as ações, então, de alteração, a gente tem a exclusão, né? Caso você não veja sentido mais em uma determinada mídia, ou você já fez parte ali de alguma plataforma, não faz mais, quer excluir ela dos seus indicadores, né? Você não vai precisar mais analisar aquela mídia no seu sistema. Caso não tenha nada associado que te impeça, né? Atendimento, etc., você vai conseguir fazer essa exclusão, tá? E por fim, mais interessante para a gente aqui hoje, é a opção de ver investimentos e incluir novo. Tá? Então, o pessoal às vezes tem um módulo pré ali, mas não sabe operar essa parte de mídias. O que ele traz de diferencial e como que ele traz aqueles resultados que a gente viu anteriormente lá nos indicadores, tá? Através desse campo aqui. Né? Então, se o usuário clicar para ver os investimentos, ele vai abrir a opção daquela mídia que eu selecionei e vai me mostrar se tem ou não algum investimento associado a essa mídia. Nesse caso, não tem nenhum investimento aqui na placa, então a gente não consegue visualizar nenhum histórico. Como que seria isso na prática se tivesse algum investimento cadastrado? Olha, eu vou em ações, nova mídia, eu vou incluir aqui com vocês, olha, uma mídia de teste, tá? Olha, teste mídia e more review, vai ser o nome aqui, né, a descrição da minha mídia. Não vou marcar indicação, não vou adicionar nenhuma tag, vou salvar. Como não tem nenhuma mídia com o mesmo nome, né, já cadastrada, ele me permitiu de incluir com sucesso, eu vou pesquisar por essa mídia
Ele localizou, por exemplo, aqui, ó, nos resultados a mídia que a gente acabou de incluir. Então, código 92, descrição, teste mídia e review, não tem tags, eu vou em ações, ver investimentos e incluir o novo. E aí, o que entra de diferencial sobre esse ponto, sobre essa ação aqui no sistema, né, pessoal? O período de investimento, onde você consegue selecionar um mês, então podem ser meses retroativos ou até futuros, caso você já tenha uma previsão de gastos, tá? Então, vai depender da modalidade que vocês vão atuar, mas eu indico que vocês cadastrem ali conforme vocês forem realmente investindo naquela mídia, tá? Então, por exemplo, vou marcar aqui o mês de novembro, né? E aí eu separei nessa mídia de teste e eu investi um valor de R$ 100 para venda e um valor muito mais alto em comparação à venda para aluguel. Então, eu investi 10 vezes mais naquele mês, então eu estou investindo R$ 1.000 para essa mídia em locação, em aluguel. Eu vou salvar, o sistema já cria um histórico para essa mídia, então ele adiciona aqui o ano 2025, tá? O mês de referência desse ano que eu estou adicionando, os valores para cada setor, e caso eu queira a qualquer momento, eu consigo excluir também essa mídia que foi cadastrada, né? Esse histórico da mídia, tá? Ah, por exemplo, mês que vem, chegou dezembro, tá? No caso, a gente está gravando aqui em novembro, eu não vou investir nenhum valor em venda e vou manter os R$ 1.000 em locação. Eu posso adicionar sem problema nenhum. Ele vai criar o histórico aqui dessa mídia, mantendo o valor de venda zerado. Então, até para interpretar ali como que estão meus gastos e o sistema trazer esses resultados nos indicadores, tá? Ah, por exemplo, virou o ano, tá? A gente entrou aqui no mês de janeiro e o valor investido aqui novamente em venda, só que aí aumentou para R$ 200 em comparação ao que foi em novembro do ano de 2025. E aluguel dobrou então também para R$ 2.000. Vou salvar, olha, o sistema já consegue interpretar que eu tenho um dado de um ano diferente, um novo ano, tá? Então ele separa aqui os anos para mim e ele traz dentro daquele respectivo período o valor que eu inseri, tá? Qualquer momento, se eu precisar de excluir, eu posso tomar essa ação. Ele vai me perguntar se eu quero mesmo, né? Se eu vou confirmar essa exclusão, eu vou colocar que sim. E aí ele mantém apenas os outros históricos que eu não excluí. Tá? Isso é super importante, pessoal, porque você vai começar a agregar valores às suas mídias, realmente, né, como que a imobiliária está alocando esses valores ali, principalmente com a equipe de marketing, né, ou de divulgação da sua empresa, e você, dentro do seu próprio sistema, você tem uma análise ali em cima desse investimento, né? Então, você tem um controle concreto na sua plataforma de quanto que aquela mídia rende para você, pois lá nos indicadores, né, o retrato que você vai ter a partir desses atendimentos, dos leads que estão entrando para o seu sistema é, olha, eu tenho uma mídia X, né? Então eu já tenho a mídia cadastrada aqui. Determinados atendimentos foram, né, ou provém dessa mídia, então ele vai conseguir associar tanto no aluguel ou na venda quais leads vieram através dessa mídia, ou quais atendimentos, né, ou pré-atendimentos os seus usuários criaram vindo dessa mídia, né, o seu lead foi associado a ela, e você vai conseguir analisar esses resultados, né? E aí você vai conseguir identificar também, por exemplo, olha, algumas informações interessantes aqui de indicadores de custo de mídia por etapa, tanto por volume ou por valor. Então, o sistema vai comparar ali determinada etapa do funil. Qual mídia te traz mais leads em geral? É indicação? É Instagram ou não? É a imobiliária. Então, se é a imobiliária que está trazendo mais retorno nesse período que eu estou buscando para essa mídia, quer dizer que para mim é um canal interessante para eu manter meu investimento ou aumentar meu investimento, tá? E aí eu consigo ver que a maioria dos leads que chegam para essa determinada mídia, eles vão até qual parte do meu processo de atendimento? Eles vão até o fechamento de negócio? Sim ou não? Às vezes vão ter mídias que vão ter muitos leads que chegam através delas, mas nem sempre todos conseguem ali chegar à última etapa da negociação, seja para aluguel ou para venda, né? Não convertem em negócio para vocês. Então, às vezes, vocês vão entender isso, nessa dinâmica. Então, às vezes, vale a pena investir tanto nessa mídia se ela não está tanto retorno financeiro para mim no final do meu funil, né, no fechamento de um negócio. Então, vocês podem ter essa análise mais aprofundada, né, com o pré-venda aqui, com os indicadores de mídias, para entender também como que vocês vão distribuir esses valores, como que vocês vão adaptar aí as integrações de vocês, as parcerias, tá? Além de também ter isso dividido por tempo, tá?
Então, o sistema separa para vocês ali todos os meses daquele determinado ano, né, junto com o determinado processo, né, que a gente viu das siglas ali de retorno de investimento, ele vai te separar, olha, qual que é o custo por lead em cada tempo para cada uma dessas ações que você tem no seu sistema hoje, né? Ele vai fazer um comparativo ali para você entender, olha, qual mês foi mais rentável, qual mês você não teve tanto retorno, né? E aí você vai ter uma análise mais crítica e mais assertiva em cima dos investimentos da sua imobiliária. Então, é importante vocês utilizarem aí o cadastro das mídias, né? Junto ao cadastro, pessoal, um ponto muito importante também. Se a gente retornar aqui nas tabelas auxiliares, o que a gente vê muito nas reuniões, até o pessoal do suporte também recebe bastante durante os chamados, né? Às vezes, a imobiliária já tem um tempo de sistema, e aqui nas mídias, olha, vocês vão ter mídias duplicadas. Então, por exemplo, eu pesquisei aqui pela sigla site, né? O nome aqui site. E me trouxe duas mídias relacionadas ao mesmo tempo. Então, eu tenho site imobiliário e site, código 59, código 91. Então, será que minha análise não está sendo incorreta lá nos indicadores? Porque se trata de leads do site, não preciso distribuir eles separadamente no meu sistema. Preciso unificar esse processo para eu ter uma leitura ideal e também conseguir cadastrar de uma maneira correta, nesse caso, né, os meus leads para uma única mídia. Eu venho aqui em ações, a opção mesclar mídias. Eu posso selecionar uma mídia de origem, por exemplo, eu vou colocar aqui site, e eu vou selecionar que eu quero que a mídia de origem seja site imobiliário, que é a mídia 59. E a mídia destino, que é a mídia que eu vou manter no meu sistema, seja a 91, que é correspondente à mídia site. Então, a mídia origem, que é a site imobiliária, ela vai ser acrescida aqui na lista de mídias, para caso tenha mais opções ainda duplicadas, né? E essas que estão na lista vão ser removidas e tudo que está dentro dessa mídia, então, os seus leads e etc., vão ser transferidos para essa mídia de destino. Então, eu vou alocar tudo na mesma mídia, que é a mídia destino, e vou excluir a duplicidade existente. Então, eu vou mesclar, o sistema manteve apenas uma mídia para a gente aqui no sistema da imobiliária. Tá? Então, é importante também vocês terem essa leitura, essa interpretação, para tentar minimizar isso, né, pessoal? Para ter uma leitura correta dos indicadores, dos investimentos, e não ficarem ali com essa lacuna aí dentro da imobiliária. Fora esse conteúdo em vídeo que a gente gravou, a gente tem alguns artigos aí associados ao tema de mídias no nosso campo ali da central de ajuda. Então, vocês podem pesquisar ali pelo tema mídias ou associar a categoria imóvel pré, que vocês vão encontrar esses artigos, tá? Fica essa dica. Caso vocês tenham interesse também em saber mais, o nosso suporte pode ajudar vocês também tirando dúvidas sobre o tema e mandem para a gente, né? Mais conteúdos aí que vocês queiram que a gente venha a fazer vídeos aqui nessa série e tirar aí as dúvidas sobre ferramentas e funcionalidades do sistema do Imovil, beleza? Espero ter ajudado vocês aí e que vocês utilizem na prática mesmo essa questão das mídias que vai ajudar bastante o processo de vocês, tá bom?